7 teorias sobre o Blade explicadas. Drake teria aprisionado La-Magra. Uma teoria sobre como o Deus do Sangue foi aprisionado é que um dos grandes responsáveis por isso foi Drake, o primeiro vampiro. Ele, possivelmente com a ajuda dos outros 12 clãs, teria aprisionado La-Magra. Mas como é que ele teria feito isso? Este é um dos grandes mistérios, mas nós temos algumas pistas que indicam que ele, na verdade, teria essa capacidade e também a vontade. Se nós olharmos para os textos antigos vistos em Blade, nós percebemos que La-Magra, quando controlava a Terra, tinha como se fosse uma utopia para os vampiros, o que na verdade era muito contra o ideal de Drake. Ele gostaria de enfrentar grandes inimigos, conquistar terras e ser um guerreiro de verdade. Este é um dos grandes propósitos dele, afinal de contas, ele foi dormir porque ele não encontrava ninguém para brigar. E dá para perceber que esses dois ideais são bem conflitantes. Apenas um deles estava aprisionado em outro mundo, o outro deles estava apenas deitado em um lugar no Iraque. Alguns pensam que isso seria impossível, uma vez que La-Magra é o deus do sangue, mas Deus é apenas uma definição, ele não necessariamente é o ser mais poderoso de todos, que teremos outras teorias, na verdade, que vamos falar sobre daqui a pouco, e até mesmo o como o Drake poderia ter feito isso. Então o importante é que o Drake, junto com os outros 12 clãs, teria feito algum processo para deixar La-Magra fora do plano material, acabando com a utopia dos vampiros e então começando o seu reino de terror sobre a espada. Blade está lentamente virando um vampiro. A vida do vampiro não é fácil. Ele não é humano nem vampiro. Ele não é gostado por nenhuma das sociedades, uma porque bebe sangue e na outra porque pode sair de dia, sendo um dos grandes caçadores de todos os tempos dos vampiros. Só que na última cena do Blade Trinity, nós vemos que o Drake fala que é uma questão de tempo até ele se entregar para a sede. Isso significa que, aos poucos, ele pode se tornar um vampiro completo e deixar o seu lado vampírico cada vez mais fluido. Então existe uma possibilidade do Blade deixar o seu lado humano e começar a agir como um vampiro. É interessante porque o Blade, querendo ou não, ele nos filmes da Marvel, ele que a gente está falando aqui, ele demonstra que ele pode envelhecer, seja porque o Wesley Snipes ficou mais velho e não quiseram mudar o ator, ou seja porque qual o motivo, mas ele envelhece. Isso é porque ele tem negado seu lado vampírico, ou será porque ele realmente vai envelhecer e um dia falecer? É uma pergunta que fica um tanto sem resposta, porque é contradito no que o Drake disse, só que a realidade mostra outra coisa. Só que é claro que a gente está falando de um mundo que existe muita magia, existem rituais, seres da noite, entre outras coisas, que a gente pode sim perceber que dá para ter algum jeito ou do vampiro viver para sempre, ou ele aos poucos se perder para o vampirismo. Existem muitos outros monstros neste universo. A maioria dos universos cinematográficos, principalmente aqueles de fantasia, geralmente não mostram todo o escopo do mundo. Existem seres que a gente nem sabe mesmo que existe. Por exemplo, existem vampiros, lobisomens, nem Senhor dos Anéis e até mesmo em Star Wars, mas a gente não vê eles nos filmes. Isso não significa que eles não existam, e sim que nós não os vemos. No Blade tem uma coisa interessante. Tem uma cena final no Blade Trinity que demonstram eles caçando um lobisomem, ou um híbrido de lobisomem com vampiro. Claro que isso é uma cena deletada, pode ser verdade ou não, e quem sabe o que ia acontecer. Só que existem muitas outras coisas neste mundo, nós vemos nos jogos do Blade e em outros HQs que existe sim a possibilidade e menções de outras criaturas sobrenaturais, entre elas possivelmente vampiros. Afinal de contas, o deus dos vampiros não é muito bem um vampiro, e sim um deus, só que dos vampiros. O primeiro dos vampiros até mesmo não é muito bem um vampiro, ele é totalmente diferente, tem uma transformação que ninguém mais tem e anda no sol, é muito mais forte. Ele é uma raça meio que diferente dos outros. Então a gente percebe que no mundo de Blade existe uma possibilidade de uma expansão muito maior. Também levando em consideração que ele é da Marvel e a Marvel tem infinitas coisas com infinitas possibilidades. Eu não tô contando isso como parte da teoria, e sim neste universo, nessa terra que ele vive, há de existir outras criaturas. Porém, o Blade não se preocupa com elas, ou elas simplesmente são tão raras que ele nem sabe da existência delas. La-Magra é muito mais forte do que parece. No primeiro filme do Blade, nós somos apresentados a La-Magra, na verdade, um pouco desconfiado, porque na verdade o que nós vemos é parte do La-Magra, ou parte dos poderes do La-Magra, indo pro Deacon Frost. Ele não tem uma possessão completa. Para mim, a grande evidência é que, na verdade, o Deacon Frost continua com a sua mesma personalidade. Ele não muda, ele só ganha alguns poderzinhos a mais. Tudo bem que são poderes muito úteis, mas mesmo assim, não é
não baixou o Deus completo, apenas parte dele. Isso é uma teoria muito mais do que bem aceita. Eu vou um pouco mais longe. Tem uma HQ chamada Darkhold, e nessa HQ demonstra como se o Deacon Frost tivesse conseguido fazer o download completo do La Magra, e o negócio é complicado. Tem uma coisa chamada de V-Wave, onde ele consegue tirar poderes de mutantes, deuses, entre outras coisas, transformando parte da população em vampiro e parte da população em imortal. É uma festa desgraçada. É o paraíso proibido dele antes de ser preso por Drake, possivelmente, demonstrando que a força do La Magra é muito maior e age como um ser cósmico da Marvel, capaz de alterar a realidade. Este é um poder muito forte de muitos personagens da Marvel, mas que fazem em grande escala, são dos seres mais poderosos, basicamente. Os Beyonders têm poderes desses, só que o dos Beyonders é uma escala muito, mas muito maior. Blade não era o sacrifício correto. Vamos voltar a falar sobre o ritual do La Magra, pois é uma das coisas mais interessantes que acontecem no primeiro filme. O Blade é usado para chamar de volta o La Magra, porém, na verdade, existe uma grande teoria que quem deveria estar no lugar dele é o Drake. Vamos pensar bem, alguém que vai contra os vampiros, né? O Drake na época foi o grande traidor dos vampiros, conforme a bíblia deles lá na época. Alguém que seria mais forte do que todos, e também seria o Daywalker. Quem é que tem todas essas habilidades ou características e é muito mais antigo? É o próprio Drake. Você pode pensar assim, que como é uma profecia, o Blade teria que acontecer e tudo estaria, na verdade, ligado cosmicamente. Isso faz sentido? É claro que faz sentido, mas a gente também pode pensar do outro jeito, que imagina só, o quanto é Deus, né? O quanto é Deus na mitologia antiga, mitologia grega e outras coisas, os deuses seriam pessoas extremamente vingativas, porque deuses antigos eles eram muito mais humanos, eles se vingavam, tinham ódio, raiva, paixão até mesmo. E quanto é vingativo você falar, você que me prendeu, então você vai ser o sacrifício para que eu me liberte. Ou até mesmo, quem sabe, né, vamos colocar assim, o Drake acreditava tanto no que ele fazia, que ele falou assim, quando eu morrer, ou quando eu me sacrificar para La Magra, aí sim o negócio vai voltar. Pode até ser, mas você fala, pô, mas no filme final não foi o que aconteceu. É porque La Magra já tinha voltado. Ou se não, tinha que ser feito todo o ritual que não foi feito. Então existe a possibilidade que o Drake era o grande principal que devia estar lá, e por isso que o La Magra não volta por completo. Ainda existe a possibilidade que o Drake era o hóspede original do La Magra e ele consegue meio que expulsar ele, o que também pode fazer sentido, e por isso que ele que seria o receptáculo, e com a morte dele que seria feito um próximo hóspede para todo o processo. Existem várias minúcias e várias possibilidades, mas eu sempre digo, se a gente tem possibilidade, não tem muita prova, é só possibilidade, eu sei disso. Mas tô tentando usar um pouquinho da lógica do universo e um pouco das lojas antigas para conseguir entender um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai falar muito mais sobre lore antiga e a Bíblia dos Vampiros daqui a pouco. E a única teoria que nós temos dos Reapers, do segundo filme do Blade, que na verdade é um dos filmes que as pessoas mais gostam. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Deixa o like, comentário, se inscreve. Tem alguma teoria do Blade? Me deixa aqui nos comentários, quem sabe tem até uma parte 2. Os Reapers são criaturas bem interessantes, porque eles conseguem se proliferar com uma grande facilidade. É uma linguadinha aqui, uma linguadinha ali, virou Reaper, virou Reaper, virou Reaper, e como você vê, você tem uma bagunça gigantesca dentro do local. Então, eles são extremamente perigosos. É que inicialmente eles estavam sendo controlados pelo Nomak, e o Nomak tinha um grande objetivo, que era finalizar o pai dele e depois os vampiros, mais ou menos nessa ordem. Claro que ele finalizou alguns vampiros para poder chegar ao pai dele, mas a intenção geral era essa. Claro que aparece o Blade no caminho, aparece a irmã dele, aparece o Bloodpack, dentre outras pessoas que ele vai deitando também, conforme a necessidade. O importante é que eles são altamente infecciosos, eles são altamente agressivos, animalescos e sentem muita fome. O problema é que, imagina que um deles tenha escapado, isso seria o suficiente para reabilitar todo o problema dos Reapers. E você fala, mas por que não voltaram ainda? Existem várias possibilidades. Primeiro, tem um laboratório inteiro deles que foi destruído, mas pode ter sobrado um deles, e um é tudo o que precisa. Algum deles pode ter ficado ferido e está em recuperação durante muitos e muitos anos,
e tem se alimentado de animais menores. Como eu disse, possibilidades gigantescas. O importante é que apenas um Reaper já seria o suficiente para causar uma nova tragédia, e quem sabe dessa vez o Blade sozinho não conseguiria enfrentar. E finalmente, talvez uma das mais polêmicas, mas que na verdade vai usar um pouco da coisa da Marvel, é que La Magra não é o deus do sangue. Ou pelo menos La Magra não seria o primeiro de todos. Vamos lá, em toda a mitologia da Marvel, né, em toda a lore da Marvel, La Magra ele quase não é citado. Na verdade, às vezes ele é um vampiro, às vezes ele é um ser um pouco mais forte, mas só no universo que a gente vê ali é que ele é realmente um deus do sangue. Maioria das vezes, quando a gente vai falar sobre vampiros na Marvel, eles são vistos como os crias de Chthon. Esse Chthon é um bichão grotescamente forte, é mais uma coisa parecida com o horror cósmico, uma entidade maligna dos infernos, não necessariamente o inferno. O importante é que, somente neste universo, o La Magra seria o conduíte para o vampirismo. Então existe uma possibilidade que, na verdade, o La Magra seja apenas um conduíte do próprio Chthon. Isso explicaria os poderes dele de várias formas. E uma coisa que é importante para o Chthon é o Darkhold, que é o livro dessa entidade, é meio que a ideia dele. Se a gente pensa na Bíblia dos Vampiros, por que essa Bíblia dos Vampiros não seria parte do Darkhold? Existe uma grande possibilidade de que, na verdade, todo o universo do Blade que a gente vê nos filmes seja, na verdade, apenas uma diluição de algum outro mundo, ou seja, apenas uma parte que ficou diferente. Talvez o Chthon não consiga entrar completamente nessa realidade, e então, sim, consegue fazer essa Bíblia dos Vampiros entrar pelo Darkhold e ir pra frente. Uma coisa interessante é porque, entre as 12 casas, não do Cavaleiro Zodíaco, e sim do Blade, existe a casa de Chthon. E esse nome vem do nada. É claro que muita gente fala, Douglas, é só uma referência, refere ao Chthon. Aí fez, Chthon, tal, sei lá o que, eu sei disso da Marvel, tá, eu entendi a referência. Claro que pode ser, mas a gente tá falando de teorista, colocando um chapéuzinho de alumínio e falando, e se? E se na verdade essa casa de Chthon é quem realmente sabe a verdade? E quem sabe essa casa de Chthon, ela tem alguma ligação? A Bíblia dos Vampiros está espalhada, tá lá aqueles vidros lá que são destruídos no primeiro filme, só que nós nunca vemos ela completa, nós nunca vemos nada disso. Está escrito uma língua antiga que precisa ser traduzida. Tem muitos indícios que podem sim dar a ideia que este é o Darkhold e que Chthon, na verdade, é o verdadeiro deus dos vampiros.